Então, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 16, que Allan Kardec achou propício separar como um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito atual. Foi escrito naquela época, em 1800, hoje é atual e ainda vai ser atual durante muito tempo. Que faz parte de um dos nossos dilemas em estar encarnado no mundo material. As prioridades que a gente coloca na nossa vida, a importância que a gente dá para tudo isso que a gente busca, todo esse esforço que a gente faz do diário, ao ponto de sair de um país para um outro, em busca daquilo que venha trazer o melhor que a gente considera para a gente em termos de qualidade de vida ou abundância material. Tudo isso a gente tem que entender para que a gente não seja pego de surpresa e venha sofrer por escolhas que talvez não foram as mais acertadas. Então, a gente vai começar esse capítulo lendo para vocês algumas perguntas do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Antes da gente ler essas perguntas, eu queria, no Evangelho segundo o Espiritismo, ler a passagem bíblica que foi perguntada a Jesus e a introdução desse capítulo, só para vocês terem uma ideia de como Jesus approach isso aí. O título é: Não se pode servir a Deus e a mamão. A mamão. Eu sempre falo mamão, adoro mamão. Eu sirvo a mamão, porque com mamão eu não vivo. Sem mamão eu não vivo. Salvação dos ricos. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde a minha juventude. E o que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segui-me. Porém o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E vendo isso, Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus, e ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então essa frase é uma frase muito forte de Jesus. Ele sempre tinha esse colorido que acentuava a intenção do que ele queria passar. Na verdade, em termos de camelo, a gente sabe que não é bem um camelo, né? Não é um animal camelo que entra dentro do buraco da agulha, mas sim a terminologia usada porque os fios, as cordas mais fortes eram feitas de fio de cabelo de camelo. Então ele estava se referindo a uma corda bem grossa entrar no buraco de uma agulha. Isso seria mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. A princípio, quando você vê Jesus falando disso, você para até para analisar isso é uma condenação à riqueza? Será que todos nós aqui temos que ser pobres para, quando a gente passar para o lado de lá, ter uma vida equilibrada no mundo espiritual? Será que era isso que Jesus quis dizer? Então, quando a gente lê isso a princípio, na superfície dá a impressão que é uma condenação. E não é só a gente que entende dessa maneira. Os próprios apóstolos, naquela época, tinham certas dúvidas em relação a isso, que a gente vai ver mais tarde. Então, esse capítulo é para ir a fundo nesse entendimento, nesse ensinamento de Jesus, para a gente entender o que é realmente a importância dos bens da terra e como a gente pode usufruí-los de uma forma onde a gente cresça e não se atrase por eles. Então, na pergunta do Livro dos Espíritos, 711, a gente vai ver: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? E ele responde: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não poderia impor um dever sem dar um meio de satisfazê-lo. Então, na 712, Kardec pergunta: por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e no uso dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Quem aqui
ia morrer de vontade de comer um bolo de chocolate se não tivesse nenhum sensor na língua. Zero. Comer um bolo de chocolate, comer um pedaço de borracha é a mesma coisa. Ia fazer alguma diferença? Imagina só o prazer que hoje a gente tem, não sei se tem gente até que não está nem aí para comida, eu até não tenho tanto assim esse negócio, mas ainda assim você distingue os gostos. E tem coisas que cada um crave mais por um, por outro, né? Isso nos estimula o quê? A se alimentar, não só se alimentar pela manutenção do corpo, mas pelo prazer de sentir a comida. E todos os outros sensores que o nosso corpo dão esse feedback na vida. Então amanhã eu vou querer morar numa casa mais confortável versus uma casa que é muito fria, ou muito quente. Ou amanhã eu vou querer alguma coisa que me traga um benefício, no sentido do vestuário, ou vou andar de pé descalço. De repente, será melhor eu ter um calçado? Então todas as coisas que a matéria que nos envolve, na qual a gente vive dela, a tendência natural do homem é improve, é melhorar, para o seu próprio bem-estar e para o desenvolvimento da Terra, né? Se a gente olhar na nossa jornada de crescimento espiritual, nós viemos lá de trás aprendendo a manipular a matéria e hoje em dia onde a gente chegou, né? O conforto que a gente vê em tantos lugares, aqui especialmente no país de primeiro mundo, como em tantos outros lugares. A qualidade de vida, hoje em dia ninguém precisa mais caçar, tem gente que caça, mas não precisa. Você vai lá no supermercado, está lá o franguinho cortadinho, ninguém nem imagina como nossos avós, ou até hoje tem na nossa família que o pessoal vai, pega o frango, torce o pescoço assim, sangra. Mas quem é na fazenda é assim, né? No passado não muito longe era isso. Não é? A gente precisa de pescador, Márcio? Bom, pescador também, tem gente que pesca aí, sabe como é que é a sujeira que é, o trabalho que dá. Então, nós evoluímos muito e continuamos cada vez mais, a sociedade, a humanidade em si, tentando buscar, puxando esses parâmetros de qualidade de vida, em todos os sentidos, do lado material. Não é? Então isso é natural. E qual é o objetivo, na pergunta 712, dessa tentação? Exatamente o que a gente falou. Nesse processo da busca da sua melhoria, a gente acaba puxando o intelecto, desenvolvendo essa razão e preservando os excessos. Nesse processo a gente vai aprender, né, que alguns dos excessos, dos abusos, não vale a pena. E aí está a chave do equilíbrio de viver imerso no mundo material. Utilidade providencial da riqueza. Então, naquela passagem bíblica, quando a gente leu, né, quando Jesus falou com o rapaz, quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui. Não é? Então não significa que amanhã a gente, para ser salvo ou para ir para um lado bom do plano espiritual, a gente tem literalmente vender tudo que a gente tem, ficar que nem um franciscano com um saco em cima da cabeça e andar, porque Deus quer que eu seja miserável para experienciar a penúria, como se a pobreza fosse me transformar num ser evoluído moralmente. A evolução moral não está relacionada com a pobreza. Quem tem experiência aqui, de conhecer muita gente, vai encontrar pobres extremamente orgulhosos, moralmente não tão elevados, da mesma forma que a gente encontra ricos, muito humildes e muito elevados, e vice-versa. A evolução moral não está atrelada à tua condição material. Por quê? Nas múltiplas encarnações, nós vamos experienciar riqueza e pobreza. As duas experiências fazem parte do nosso crescimento. E nesse capítulo, quando a gente lê, a gente vai ver que a riqueza que todo mundo aqui quer, que todo mundo aqui sonha em ganhar na loto, ou ter ali aquela mansão e aquela coisa toda, é uma experiência muito perigosa, porque ela entorpece os sentidos. E a gente, nesse processo de
viver só na abundância material, acaba esquecendo a razão principal por que a gente está aqui. E a gente acaba ficando meio que inamo da realidade da vida e do sofrimento alheio. Então a gente tem que sempre pensar nisso aí. Agora, a riqueza existe, não é? E às vezes a gente questiona sobre a desigualdade, né? Por quê? Por que será? Por que uns nascem em berço esplêndido e outros têm dificuldade até de ter o básico? Alguém sabe me responder? Necessário, aprendizado. Sabe se desapegar. Esse abusou. Esse patrão aqui abusou do escravo, porque tu assim para saber que não tem nada a ver. No mínimo. E uma outra coisa importante também da gente frisar: se nós amanhã resolvêssemos dividir a riqueza mundial de uma forma igual para todos, e pegasse toda a riqueza que existe na Terra e dividisse pelo número de pessoas, tá aqui, cada um tem o seu quinhão. Agora sim é uma igualdade justa. Eu daria para vocês menos de um ano para ver todo o desbalanceamento voltando à fase que está. Por quê? Porque nós não somos iguais. Em termos de evolução, cada um está numa fase de um patamar diferente. Vai ter um mais prudente, vai ter um que, oba, é festa, vai gastar tudo em menos de 2 meses. Vai ter um outro que vai investir, vai duplicar. Vai ter um outro que vai se esforçar, vai acordar super cedo, vai trabalhar mais do que todo mundo, vai fazer uma fortuna por aquele pouco. Vai ter de tudo. Porque cada um de nós é um ser individual numa jornada única de crescimento. Não dá para a gente nivelar todo mundo e falar somos todos iguais, está aqui cada um com o seu e vamos viver felizes. Não é da nossa natureza. A nossa natureza é única e isso que nos torna belos na criação divina. Porque nesse processo, a minha virtude ajuda o que falta na virtude do outro. Mas o outro que tem uma virtude que eu não tenho, me completa. E o outro ali me completa. Então nós nos completamos. Eu sou um zero na construção de casas, mas eu sou bom nisso aqui. Sou ruim na cozinha, mas o outro me ajuda na cozinha. Então todos nós, em comunidade, crescemos juntos e nos ajudamos. Todos nós temos a nossa importância. Por isso que a desigualdade, ela ainda é necessária por causa desse fator, de nós ainda estamos nessa fase de crescimento. Então, respondendo essa pergunta, a gente encontra isso no Evangelho. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque, por simples razão, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar. Eu não sei, eu conheço aqui na Califórnia um senhor que é mexicano, ele é jardineiro, já está na 5ª casa dele que ele comprou. 5ª. As pessoas falam assim, via, não acredito. É um milagre da multiplicação. Trabalha muito, compra casas humildes ali perto de San Isidro, bota para alugar, mas você tem que ver como ele é esperto, ele não tem informação de nada. Mas não gasta um centavo fora do que deveria, ou em termos de prazer, ou qualquer coisa assim. Eu conheço na nossa família um senhor que a vida inteira viveu de salário mínimo no Brasil. E agora, na sua aposentadoria, ele tem o quê? Umas 3 propriedades, né, em Minas. Tem uma hortazinha, que ele sempre foi agricultor, come bem de tudo e ajuda o filho que é formado em faculdade que não consegue arrumar um emprego. A vida inteira foi servente. Mas você tem que ver a retidão que é. 1 centavo não sai do bolso para gastar em besteira. Então, esse wisdom,
essa sabedoria interior varia de cada um. Né? Então não tem como a gente... Agora, além disso, nós temos que ver o que é a verdadeira propriedade. O que a gente busca? Esse é o sonho. Porque esse capítulo, quando ele fala de propriedade material e fala da riqueza material, ele fala, né? Todo mundo fala, propriedade é essa que eu quero. É essa aí que eu vou levar comigo. Vai levar para onde? Essa aí fica aqui. Você não vai para lugar nenhum, não. Às vezes a gente se preocupa tanto em angariar, juntar, entendeu? Que a gente esquece que a verdadeira propriedade não é isso. A verdadeira propriedade, como diz, o homem só possui verdadeiramente como seu aquilo que pode levar desse mundo. O que a gente pode levar daqui? Né? Quem que a gente... O que faz parte realmente da nossa conquista? Dos nossos assets verdadeiros. Né? Eu estava uma vez vendo o livro do Nosso Lar e pela primeira vez que eu li eu fiquei muito surpreso porque o Nosso Lar ele descreve muito bem determinadas partes na qual você identifica coisas que no mundo espiritual ficam registrados. Eu não sei se vocês lembram quando o André Luiz vai buscar trabalho no Ministério do Auxílio. Ele, pela primeira vez, depois que já tinha se estabilizado lá espiritualmente, ele viu a necessidade de trabalhar. Ele queria trabalhar no plano espiritual, então ele foi lá. E a primeira coisa que ele pensou, ele falou, eu sou médico. Eu não era médico nos Estados Unidos, no mundo material. Então eu quero trabalhar como médico, né? Porque afinal de contas, um nível superior, uma pessoa como eu trabalhar como médico. Quando ele sentou lá para esperar, ele viu que era uma assembleia com um monte de gente. E ele não teve privilégio nenhum, teve que ser um dos últimos a ser atendido. E quando foi atendido, também não foi atendido sozinho, não. Foi atendido com uma senhora que teve que falar na frente dele. Tudo isso muito bem feito para mostrar que não tem título aqui no ponto espiritual. E na hora que ele foi falar, o ministro Clarencio já de cara sentiu que ele queria trabalhar como médico, e dá um sabão, mostrando que não tinha condição nenhuma, que o conhecimento que ele tinha da medicina não era aplicado 100% no plano espiritual, mas também mostrava que ele, na verdade, a vida que ele levou na Terra foi uma vida de privilégios, nunca soube o valor de uma mensalidade na faculdade, nenhum livro, o pai bancou tudo. E até ali, durante o curso e tudo mais, nunca levou a sério a profissão tão nobre que era. E ele foi diminuindo, ele foi se sentindo meio que acanhado, e viu que não tinha condição. E aí, quando ele estava, já no final, ele fala assim, eu toco qualquer coisa, qualquer trabalho para mim tá bom, nem que seja limpar, eu limpo, eu faço limpeza. Ele estava se sentindo bem pequeno, porque não tinha nada para mostrar. E nessa hora que ele, no livro mostra, eu achei muito interessante. Que você imagina, você chegar no plano espiritual e você não tem nada para mostrar de que você fez, de quem você foi. Ele se sentiu completamente envergonhado. E naquele processo que ele já estava pronto para começar a chorar, o ministro fala assim, mas nem eu também não tenho só mais notícias. Quando o senhor veio para cá, por intercessão da sua mãe, que a mãe dele era um espírito envolvido, eu peguei as suas notas. Eu vou abrir um fichariozinho, e olhou aqui assim. Em 15 anos de prática de medicina, o senhor deu, se não me engano, foram 300 consultas gratuitas. E essas consultas gratuitas que ele coloca assim, foram dadas de troça. Troça seria assim, tipo, não tem dinheiro para pagar, não, tá, me paga. Não foi nenhuma caridade, foi só tipo... Mesmo nessas 300 pessoas, 15 nunca te esqueceram. Sempre fazem preces por você. Aquilo para ele foi como se tivesse se agarrado num patrimônio. Isso é meu. Alguma coisa eu tenho meu. Olha só que interessante. Porque ele não sabia. Ele se sentia que a vida dele foi um zero. Foi um waste completo. E naquele momento ele viu que nem tudo
E às vezes, olha só que interessante, às vezes o bem que a gente faz, mesmo sem pensar que está fazendo bem, está sendo registrado na contabilidade divina. E ele se agarra aquilo aqui, como se fosse uma porta de salvação. E saiu de lá o cara mais feliz do mundo, de saber que aquilo ali valeu de alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. E então, como é que a gente faz para viver com os bens da terra sem se apegar e se acorrentar, né? Ele coloca o Hamed, que é um cara que eu gosto muito do livro, tem 2 livros dele que são muito bons, inclusive a gente tem aqui, Renovando Atitudes. Ele coloca: devemos nos libertar dos preconceitos e fórmulas pré-estabelecidas em torno do que é ser feliz ou ter sucesso de acordo com as normas da sociedade que vivemos. O que é ser feliz? É dirigir um Mercedes. O que é morar em frente à praia? Não, é ter a roupa tal. É se apresentar daquela maneira. É ter o título tal. Às vezes, a nossa sociedade, que é imperfeita, porque somos espíritos imperfeitos, nos impõe formatos de felicidade no mundo material. E sem notar, a gente se apega a isso e quando vai ver, está sofrendo. Sofrendo porque eu não tenho. Que eu ainda não consegui aquilo. Que a vida não está difícil para mim, olha o outro que já tem ou não tem. E começa a atrelar felicidade com isso. Quando felicidade real não tem nada a ver com isso. Nada. Né? São os teres, não os seres. Né? Exatamente. Você sabe quando é que eu vi isso muito bem? No México, quando a gente faz entregar a comida. A gente já entrega lá um peixe há mais de 15 anos. E no início, quando eu fui para lá, quando eu conheci a Maria, que é a senhora que ajuda a dividir para todas as famílias, eu fiquei chocado de ver que no meio de todas aqueles barracos de madeira, todos eles tinham chão de barro, ninguém tinha chão de concreto. Porque há 15 anos, mais de 15 anos que a gente faz isso, era tudo assentamento. Então não tinha ninguém que morava ali, foi tudo ocupação. No meio daquele caos de sujeira, de barracos de papelão, com madeira, o que eu via na Maria? Eu via ela protetora dos 2 filhos, os 2 filhos eram pequenos. Hoje um está na faculdade e a outra já vai entrando na faculdade, mas eles eram pequenos, eu me lembro deles pequenos. Ela era muito protected, mãezona, e coitada, ela estava lá varrendo aquele chão de barro, como se aquilo ali fosse um assoalho de primeira. E a casa cheirava pelo sol, apesar de não ter banheiro. Não tinha banheiro. Meu banheiro era um buraco do lado de fora da casa, que eles fizeram uma casinha de papelão, e o pessoal ia sentar, não tinha nem vaso. Eram 2 tábuas de madeira com um buraco. E não tinha cozinha, né? Então ela só tinha um lugar. Mas o pouco que ela conseguia arrumar de produto de limpeza, ela dava luxo. Olha que interessante, ela não tinha nada, mas ela se preocupava com a limpeza. E eu cheguei, isso eu percebi. Então quando eu entrei na casa dela, eu falei: tua casa é a mais limpa de toda a comunidade. Aí ela ficou assim, muito feliz. Por quê? Porque ela asseava os filhos, não tinha banheiro para dar banho, mas asseava os filhos, estavam limpos. Enquanto que eu via em outras famílias completamente desarranjadas, crianças imundas. O pai não estava presente, a mãe estava com problema e não estava nem aí. Ali eu vi a verdadeira infelicidade. Mas na família da Maria, mesmo com a pobreza, ali tinha felicidade. Ali tinha. Eu saí dali pensando assim: se eu tivesse que voltar e reencarnar pobre, eu acho que eu não ia ter problema nenhum. Contanto que eu tivesse uma família como aquela. Porque aquilo ali é a coisa mais importante que você pode ter. Uma mãe e um pai ali em cima, fazendo o melhor com o que eles tinham, mas garantindo a segurança, a limpeza, a educação. Hoje ele vai se formar. Ele vai se formar, falta um ano só, ele vai se formar engenheiro. Primeiro a se formar na família. A outra também já completou o high school, só está esperando o filho se formar para ela poder entrar, que não pode os 2, que não tem que trabalhar. Então ela conseguiu. E isso eu achei assim
Aquilo ali é tudo. Independente de faltar tudo. Aquela estrutura, aquela segurança. Eu achei isso muito exemplar. Então, o que está valendo aí? Quem quer o quê? Pode levantar a mão. Fala a verdade. A mentira aqui só porque está aqui, agora vai falar que é o Fusquinha. Os dois. Eu tive um Fusquinha naquele em 1976. Eu tive um vermelhão desse aí. Tem que andar bem, não pode dar problema. Ó, me levava para tudo quanto é lugar. Nunca cheguei atrasado com aquele ali. Nunca. Ninguém quis me roubar. Então. Me roubava. Deixava até aberto, o pessoal não queria nem saber. Depende de onde você morava. Tem muito roubado. Mas a questão é, os dois te levam para o mesmo lugar. Agora, eu vou sofrer porque eu não tenho esse? Se puder ter, ok, não tem problema nenhum eu ter. Jesus, o Espiritismo, não é uma condenação à riqueza. Mas que eu não sofra por não ter. Porque eu vou chegar na mesma festa que os dois vão estar com aquele ali. E até vai ser mais bonito hoje em dia, que chegar no vestido daquele ali, ó, vou prestar mais atenção do que com esse. Hein? E aí? Quem lembra do Quixote? Não vai dizer que não teve. Quem lembra mostra idade. Hein? Eu tive um desse aí, ó, batia qualquer bola com isso aí. Não precisava isso aqui não, gente. Aquilo ali era... E ainda mais o cadastro era longo para você ir enrolando aqui na frente até o joelho. Lembra? Era uma tristeza. Dava bolha. Mas... Essa máquina parece um bicho. Uma centopeia embaixo. Mas você sabe o que é engraçado? Olha que engraçado como é que a gente vive em sociedades extremamente materialistas e de ostentação. Eu vou muito a Orlando. Todo ano eu vou a Orlando por questão de trabalho. E na época de fim de ano, né, porque eu vou para lá, na época que a economia brasileira estava muito boa, eu ia com americanos almoçar em restaurantes brasileiros e eu mostrava para os americanos, olha pro pé de todo mundo. Aquele restaurante, assim, só é restaurante de 200, 300 pessoas, só comendo arroz com feijão, tal, o pessoal vai pro parque e só vai shopping. O pessoal chega com a roupa do corpo, nem mala tem. Compra mala e toma ali shopping. Né? Aí eu chegava para o americano e falava, olha pro pé. O cara olhava. Todo mundo comendo tênis. Igual. Por quê? Porque estava na moda. No Brasil, quem não tivesse o Nike de molinha estava fora. E porque isso aqui no Brasil custava R$1.500, então eu tinha que ter. Porque se eu chegasse lá com um Nike de R$1.500, eu estou mostrando que eu sou alguém de um nível superior. Eu várias vezes cheguei no Brasil e alguns amigos falaram, não tem aquele Nike ainda? Não tem não. Aliás, eu vim aqui para comprar uma Havaiana, que pô, eu ouvi falar, a Havaiana que tá barata, eu vi uma Havaiana boa, uma sandália, que eu adoro sandália. E não, tem que ter, porque se você não tem, você está fora. Olha só, às vezes eu já vi isso no Brasil, pessoas que não têm condição nenhuma de pagar 1.500, faz prestações de não precisa perder de vista. Pessoas que tu vê, olha a prioridade para o cara, mas eu tenho que chegar num lugar vestido dessa maneira. Sofre por não ter, sofre. E essa é a realidade que a gente quer chegar. O material não pode ser a razão que nos escraviza. E eu não posso ter vergonha nenhuma de chegar na festa de Quixote. Então, na pergunta 715, a gente vê como o homem pode conhecer o limite do necessário. Aquele que é sensato conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria custa. E a natureza não traçou o limite da nossa necessidade, da nossa estrutura orgânica? Olha a resposta dos espíritos. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criam necessidades que não são reais. Temos aí chasing aquilo que no fundo, a gente podia viver sem. Então, o que é realmente o necessário e o que é o supérfluo? Vai variar de cada um de nós. Né? Vai variar. É a maneira como a gente encara a vida. Eles fazem que a humanidade, nós só valorizamos o que não temos
E o que perdemos? Você procura, tem tudo aí perto, e Deus era tão bom. Exatamente. Então, eu vou lembrar para vocês também de uma passagem no nosso lar, muito importante, porque às vezes a gente fica pensando, né, numa experiência de abundância e acaba que você se perde numa encarnação na qual você não consegue visualizar nas suas prioridades no que realmente seria o importante, o ter. Né? Quem lembra daquela parte do Silveira no nosso lar? André Luiz está trabalhando nas câmaras de resgate e os espíritos estão chegando, os caravaneiros estão resgatando os espíritos, eles estão chegando lá. André Luiz está ali naquele momento e ele reconhece um ex-vizinho na última encarnação. Aí ele se sente envergonhado. Aí tinha uma senhora que estava do lado dele e falou: "Tá tudo bem, André?" Ele falou: eu estou reconhecendo aquele ali, é o Silveira, um ex-vizinho, mas eu não sei se eu deveria ir falar com ele. O que houve, André? Ele falou assim: o meu pai era um banqueiro muito rico e esse vizinho se endividou, pegando vários empréstimos com meu pai, porque o negócio não estava indo bem, e eventualmente o negócio faliu, e meu pai cobrou as dívidas todas, e ele não teve outra saída a não ser vender tudo, e perdeu tudo. E ele falou: eu me lembro como se fosse hoje, da mãe, a esposa do Silveira, partindo lá na porta para falar com a minha mãe. A mãe dele é um espírito evoluído. E ela pedindo, por favor, que os filhos ainda eram pequenos, que a gente ia pagar. E aí a mãe do André Luiz tentou interceder com o pai, falando: não cobra essa dívida, deixa, ele é nosso vizinho. E ela: mulher não entende de assunto de homem, fica de fora. E ele, André Luiz, lembra do pai falando com a mãe, e ele concordando com o pai: é isso aí mesmo, mãe, papai está certo, tem que cobrar. E cobrar. E perdeu tudo. Então tu imagina agora você no plano espiritual encontrando alguém na qual você contribuiu para a bancarrota total, o que estava no direito, porque afinal de contas o outro contraiu a dívida, mas também nós tínhamos a chance de ajudar de alguma forma, né? Ainda mais alguém que era abastado como eu. E você vai ver a resposta dele, no Silveira, quando André Luiz se aproxima para falar com ele. André Luiz foi e, querendo se perdoar pelo pai e por ele, ele fala assim: você compreende, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguimos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Aí olha só a resposta do vizinho, que perdeu tudo, que foi a bancarrota. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, o que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E não perca tempo com isso. Ele foi falando com o André: breve quero ter a satisfação de visitar o seu pai junto de você. Claro que o pai do André estava lá no umbral, todo preocupado. E olha só. E você vê ele invertendo tudo. O que ele fala? Teu pai foi um benfeitor. Se ele não tivesse nos empurrado ali para a bancarrota total, eu e meu filho estávamos aí perdidos no entorpecimento da riqueza material. E aquele esforço ali fez a gente aproveitar essa encarnação de uma forma diferente. Olha só que interessante a gente ver por esse prisma. E na hora que a gente está passando dificuldade financeira, a gente não quer saber disso. Ah, não, eu quero que a coisa melhore. Mas são nesses momentos que a gente aprende a dar valor às coisas que realmente têm valor. Que a saúde, número um. Número um, é a maior riqueza que a gente tem, é cuidar do nosso corpo e ter isso aí. Quem tem já está lá na frente de quem não tem. Ter a família junto,
se ajudando. Olha o exemplo que eu dei da Maria, foi a coisa mais importante que eu vi no meio de toda aquela miséria, foi a família. Então essas coisas servem para a gente colocar em xeque, na expectativa que as coisas vão acontecer. E eles fazem também, né, que o dinheiro compra o livro, mas não compra a inteligência. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Tem que ter a mudança de valores, né? Valores mudantes para valores espirituais. Sem dúvida. E para concluir, ele coloca que a felicidade terrena, na pergunta 922, é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens, e aí ele coloca os espíritos. Para a vida material, é a posse do necessário. E para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. E para terminar, eu trouxe uma historinha para vocês, para a gente ler junto. Que é essa aí. Quem quer ler? Você consegue ler? Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai." "Você viu como as pessoas pobres podem ser?" o pai perguntou. "Sim." "E o que você aprendeu?" o pai perguntou. O filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão da entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato. O filho acrescentou: "Obrigado, pai, por me mostrar o quanto pobres nós somos." Tudo que você tem depende da maneira como você olha para as coisas. Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo. Se você é pobre de espírito, você ainda não tem nada. Isso.